Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz a todos, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos fixar aqui, glória a Deus, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 29 de janeiro, estamos dando início a mais uma live no nome de Jesus. E hoje a nossa leitura é baseada em Levítico 23 ao 27. Estamos felizes porque nesse um mês nós lemos lemos 3 livros, né, do Velho Testamento. Então isso é poderoso para glorificar ao Senhor, agradecer a Ele pela sua bondade, pela sua graça, pela sua infinita bondade e misericórdia. Então quero convidar você a participar comigo desta live no nome de Jesus. Vamos lá participar desta live. Vamos juntos. Vamos aqui finalizar hoje o mês de janeiro. Vamos finalizar o livro de Levítico. Amanhã nós já começamos em Números, então vai enviando aí para o maior número de pessoas que você puder. Bom dia, Thaís. Bom dia, Igreja Jardim Eliana, Quadrangular. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos para mais esta live de leitura bíblica anual, isso mesmo. Hoje nós estamos finalizando o livro de Levítico. Olha só que bênção, irmão. Você tinha imaginação, você tinha perspectiva de que em um mês você conseguiria estar lendo 3 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo e Levítico, né? Então olha que poderoso. Hoje a gente encerra a leitura no livro de Levítico, né? Olha só que poderoso. Tudo bem, Thaís, sem problema. Depois você assiste aí, que fica gravada no Instagram, no nosso canal do YouTube. Fique em paz, tá bom? Depois você assiste. Então vamos lá, né? Então hoje a nossa leitura é a finalização do livro de Levítico. Em um mês. Olha só, né? Eu vou enfatizar isso porque é poderoso, é maravilhoso. Em um mês, você que está comigo concluiu aí a leitura de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. Olha só que poderoso, viu? Que poderoso mesmo. Bom dia. Eu sei que está aqui Ike, da Igreja do Ministério Evangélico Quadrangular, Jardim Eliana, saudando com a paz do Senhor, meu bispo, e bom dia a todos. Mas quem que é? Dá um glória aí com o seu nome, me deixa ver quem você é, né? Jardim Eliana, eu acho que é o pastor Lucas ou a pastora Jus, mas pode ser alguém da equipe deles, tá bom? Mas sejam muito bem-vindos aí, e vamos ficar aí nesta 1h, das 8 até as 9, tá bom? Com mais esta live, né? Então, como eu estava dizendo, eu estou feliz, né? É a pastora Josi, que bom, pastora Josi, que Deus abençoe sua vida, minha pastora, saudade, viu? Abraço para o pastor Lucas, em nome de Jesus. Então, como eu estava falando, é maravilhoso a gente ter essa compreensão, né? De chegamos no final de janeiro e vamos entrar agora no livro de Números. Em um mês, lemos por completo 3 livros da Bíblia. Olha que poderoso, né? E claro que nas nossas lives não tem como a gente ler todos os capítulos, versículos por versículos, mas eu sempre estou aqui enfatizando com vocês, né, alguns pontos que me chamaram a atenção. Não é pontos mais ou menos importantes, são pontos que me chamaram a atenção. Talvez na sua leitura outros pontos pode ter chamado a sua atenção, tá bom? Então, se você puder ir, por gentileza, acompanhe esse tempo
glorioso na presença do Senhor. Então compartilha aí, convida os amigos, convida aí nas suas redes sociais, no seu status, coloca, bora lá, o Bispo Rodrigo já começou mais uma live, né? Então vamos lá, tá bom? Sem demora, porque a gente tem que, em 1 hora eu preciso ver se eu começo a aprender a terminar em 1 hora, né? Eu sempre estou ultrapassando. Então hoje na nossa leitura de Levítico capítulo 23, nós vamos ver aí o Senhor Deus direcionar Moisés em algumas festas para o povo de Israel, né? Esta é a poderosa palavra que vai nos direcionar, vai nos mostrar as festas que o Senhor Deus estipulou, né, a Moisés a orientar o povo de Israel. Então nós vamos ter, né, a festa de Israel aqui no capítulo 23, vamos falar sobre a festa da Páscoa, dos pães sem fermento, vamos falar da celebração do início das colheitas, as festa da colheita, vamos ouvir também a festa das trombetas, né? Olha só, Deus é festivo, irmãos, Deus gosta de festa. Dia da expiação, festas das cabanas, e vamos chegar aqui no capítulo 24, né? Capítulo 23, vamos falar dessas festas que são comemorações que Deus gostaria que o povo fizesse, né? Então eu vejo que Deus, ele é um Deus festivo, é um Deus alegre, né? Ele direciona o povo a fazer celebrações, né? Nessas celebrações apresentar sacrifícios, festas. Então Deus, ele é festivo, isso é poderoso a gente compreender, tá? E aqui no capítulo 24 nós vamos ver algo muito importante que eu quero gastar um pouco de tempo aqui, e aí nós vamos seguindo nos próximos capítulos até o capítulo 27, que é a proposta de hoje. Deixa eu ver se eu vou conseguir chegar nos meus comentários até o capítulo 27, mas eu quero gastar um tempo aqui, né, no capítulo 24, porque eu achei muito interessante a expressão que Moisés utiliza para falar aqui sobre o óleo puro e os pães sagrados, né? No capítulo 24. Então, olha só que interessante, eu vou ler com vocês, acompanha aí comigo. Marcelão, tudo bem, meu lindão? Prazer em recebê-lo. Fique aí com a gente, viu, no nome de Jesus. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: ordene aos israelitas que tragam óleo puro de azeitonas prensadas para iluminação do candelabro, a fim de manter a lâmpada sempre acesa. Olha só que coisa poderosa, né? É o candelabro que fica na tenda do encontro, em frente às cortinas internas, que protege a arca da aliança. Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda, e essa é uma lei permanente para vocês, e devem ser cumpridas de geração em geração. Arão e os sacerdotes manterão sempre em ordem na presença do Senhor as lâmpadas do candelabro de ouro puro. Irmãos, queridos, eu quis enfatizar nesta manhã esses 4 versículos de Levítico 24, porque há uma expressão poderosa para os nossos dias atuais. Há uma expressão poderosa para os nossos dias atuais. E qual que é essa expressão, meu bispo? Qual que é essa expressão que o senhor está falando? Eu estou falando da importância, a importância do sacerdote, a importância do líder, a importância do pastor cuidar para manter a lâmpada acesa. A lâmpada aqui, irmãos, claro que naquela ocasião, como está se referindo, a lâmpada aqui era o candelabro, que era para ser colocado o azeite puro de azeitona para a iluminação, né, da entrada da tenda do encontro, onde ficava a Arca da Aliança, né? Então a gente vai ter algumas coisas importantes, simbólicas
para o nosso dia atual, né? Para a gente transliterar para o nosso tempo, tá? Para a gente fazer essa mudança para o nosso tempo. E como é que a gente entende esse texto para o nosso tempo, né? Então, a tenda do encontro hoje a gente não tem, mas este ritual da tenda do encontro, né? Aonde está a Arca da Aliança, né? A gente, o ano passado, na Igreja Rave, nós vivemos o ano da presença. Então, nós falamos muito sobre a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Claro que não a presença de Deus dentro da arca, mas a presença de Deus que vinha sobre a arca, né? Então, há algo muito importante. Então, Arão, como sacerdote, deveria manter a lâmpada acesa neste lugar que retratava a presença de Deus, que era a Arca da Aliança. Então, nos dias atuais, eu, como pastores de todos os tipos aqui, né, de igrejas, nós temos um dever muito importante: manter a lâmpada acesa. E nós fazemos isso através do quê? Através da palavra de Deus. Por isso, queridos, que embora um pastor necessariamente ele não precisa ser um bom pregador, mas ele precisa ser alguém que domine muito bem a palavra, que tenha o conhecimento das escrituras. Talvez ele não será um pregador, né, aquele pregador de renome, aquele pregador extremamente habilidoso, aquele teólogo profundo, mas compete o pastor ser um conhecedor das escrituras sagradas, ser conhecedor profundo da Bíblia. Por quê? Porque cabe a mim e cabe a você, meu pastor que me escuta nesta manhã, só um minuto, cabe a mim, a você, meu pastor que nos escuta nesta manhã, a entender que nós temos um dever. Qual que é o dever? Manter a lâmpada acesa. Manter a lâmpada acesa. Iluminar com as escrituras sagradas a vida das nossas ovelhas, a vida da nossa igreja. Trazer luz na presença do Altíssimo. Trazer luz aonde o Senhor vai derramar da sua glória. Trazer luz aonde o povo está buscando uma revelação de Deus. Então, escuta, queridos amados que aqui estão. Eu oriento aqui a nossa casa, os nossos discípulos, né? Que eles, como discípulos e como discipuladores, será impossível discipular as pessoas se não houver conhecimento da palavra de Deus. Será impossível uma pessoa colocar luz nas trevas, colocar luz em um problema, direcionar uma pessoa apenas por experiência vivida. Experiência vivida é muito bom, faz parte, mas o que direciona e solidifica a vida da igreja, a vida da ovelha, é a palavra de Deus, né? E o que diz a palavra de Deus? Luz para os meus pés é a tua palavra. Não é isso que está escrito? Luz para os meus pés é a tua palavra. Então, logo, eu e você precisamos da palavra. E se tratando do sacerdócio, se tratando do ministério pastoral, há uma importância muito maior. Todo pastor, seja ele quem for, presbítero, pastor, bispo, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, precisa conhecer e manejar bem a palavra. Ele não necessita ser um teólogo, mas ele precisa manejar bem a palavra. Que ele fique Bíblia por Bíblia, ele não precisa pegar outros livros, mas se ele tiver Bíblia por Bíblia, o texto com o texto, ele será um ótimo pastor. E há um dever aqui. Moisés está orientando, Deus está falando através de Moisés a Arão, que Arão deverá manter a lâmpada acesa na presença do Senhor a noite toda. E essa é uma lei permanente, ou seja, não muda. Então, queridos, eu
eu tenho um dever como pastor, né? Eu tenho um dever como um cristão. Na realidade, desde 2008, né? Então já vão fazer aí 2006, então nós temos 18 anos, não é isso? 2008, 18, 28. Então, nós temos aí 18 anos já que se passaram. 18 anos, meu Deus, é tempo, hein? 18 anos que se passaram que eu tenho um compromisso. E qual que é o meu compromisso? Influenciar as pessoas a lerem a palavra de Deus, influenciar as pessoas a lerem bons livros. Esta é a minha meta, né? Como cidadão, como cristão, né? Eu quero sempre incentivar e influenciar as pessoas a acreditar no seu potencial, que elas possam ler, que elas possam ter conhecimento e, através desse conhecimento, chegar a um lugar de segurança para falar. Não tenho aqui todas as habilidades, não sou o pastor dos pastores, não tem nenhuma dessas conversas, porém, eu entendo o quanto a leitura, o quanto, né, essa dinâmica da leitura bíblica e leitura de livros me ajudou a estar aqui nesta manhã, me deu segurança para que eu tivesse coragem de falar, porque eu era uma pessoa muito tímida, queridos, muito tímida mesmo, eu era muito tímido, mas por graça e bondade de Deus, hoje essa timidez ela é controlada, eu ainda sou, mas hoje eu domino ela, controlo ela e não vou deixar de falar, de fazer aquilo que o Senhor tem brotado ao meu coração. Então, voltando para o texto, há um compromisso sacerdotal de trazer luz na igreja. Vamos transliterar para os nossos dias, né? Vamos contextualizar, melhor dizendo. Então, para os nossos dias, há um compromisso. Há um compromisso sacerdotal, há um compromisso pastoral em trazer luz. E aí é triste, por quê? Porque nós vamos ver muitos pastores pobres de Bíblia, pobres de conhecimento, homens que estão há anos na igreja, mas que não se dedicam. Isso é lamentável, queridos. Se é vergonhoso para uma ovelha não ter o conhecimento bíblico, é vergonhoso para um pastor não ter o conhecimento necessário para desenvolver o seu ministério. É o mínimo, irmãos. É o mínimo para um pastor ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Como eu estou dizendo, precisa, meu bispo, eu ser um pregador habilidoso, né? Não estou falando disso, eu estou falando que você como pastor, eu como pastor, preciso ter a palavra de Deus cravada no meu coração. Eu preciso ter um conhecimento básico das Escrituras Sagradas para que eu possa direcionar o meu rebanho. Se você tem um compromisso de discipulador com seus discípulos, você também precisa conhecer a palavra. Ei! Você acha que a sua linguagem, a sua vida é o suficiente para mudar a vida das pessoas, para influenciar a vida das pessoas? Não, irmãos. O que vai mudar a vida das pessoas, o que vai curá-la, o que vai libertá-la e o que vai restaurá-la é a palavra de Deus, porque a minha vida ela pode ser luz mediante a palavra. Se eu não conheço a palavra, vou levantar um ponto de interrogação aqui bem grande mesmo. Se eu não conheço a palavra, eu estou vivendo debaixo de qual luz? Me respondam, queridos. Se eu não leio a Bíblia, se eu não procuro me aprofundar na palavra de Deus, eu estou vivendo debaixo de qual luz? Será que você é um pisca-pisca? Cômico isso, né? Como assim, meu bispo? Que só tem luz quando está ligado a alguém? Está ligado a um conjunto de pessoas? Você só ilumina quando está na congregação, quando está num grupo, numa célula, num culto doméstico, você só ilumina quando está ali? Nossa, bispo, que exemplo, pisca-pisca, sim, irmãos. Eu não sei se vocês se lembram, mas o pisca-pisca, hoje talvez não seja assim, mas
Alguns pisca-pisca no passado só funcionava se todas as lâmpadas estivessem boas. Se uma lâmpada estivesse queimada, o pisca-pisca, que é aquela lampadazinha, né? Aquelas lâmpadas, microslâmpadas que a gente usa aí, que as pessoas usam na árvore de Natal, nas suas casas, na época de Natal. Se tivesse uma lâmpada queimada, uma parte do pisca-pisca não funcionava. E ele só acendia se tivesse bom, todos conectados, todos funcionando, mas tinham que estar juntos. Então você só é luz quando está junto com alguém, você só é luz quando está na igreja, você só é luz quando está em uma comunidade, em uma reunião. Não, querido, você precisa ser luz aonde você estiver. Você precisa ser luz na sua casa, no seu trabalho, no meio das trevas você precisa ser luz. Agora, como que eu vou ser luz, meu bispo, sem a palavra? É impossível. É impossível. É por isso, e eu tenho fortalecido isso aqui no nosso canal, é por isso que nós cristãos temos medo de entrar em debates. É por isso que nós cristãos temos medo de entrar em embates com o mundo, com as pessoas seculares, sabe? Com amigos que não servem a Jesus e questionam posições da igreja. A gente mal consegue defender o que acreditamos. Por quê? Porque nós não temos uma base que nos solidifica e nos dá segurança para falar do que estamos servindo. Por isso, escuta, irmãos, escuta no nome de Jesus. Eu estou aqui com uma voz profética. Sei que estou lendo as escrituras, estou aqui compartilhando, mas eu estou aqui também com uma voz profética. Não seja, em nome de Jesus, não seja um frequentador apenas de um templo. Não seja um frequentador de um local, de uma igreja, de uma reunião. Seja luz para os povos, seja luz para as nações, seja luz para a sua igreja, para onde você está. Bispo, eu sou luz, bispo. Como assim? Não, você não é luz. Se você não tem o conhecimento das escrituras, se você não busca o conhecimento das escrituras, você não é luz. Porque você está iluminando com o quê? Com a sua vida? Se você não tem o conhecimento da palavra, você não é luz. Porque você não está vivendo debaixo da palavra. Você está vivendo debaixo de uma pregação. E escute, queridos. Pregadores podem errar. Pastores podem fazer uma péssima hermenêutica, uma péssima exegese, pode fazer uma péssima pregação dentro dos seus conceitos humanos. Agora, a palavra de Deus não. A palavra de Deus não. Por que a gente tem escândalos? E nos escândalos que acontecem nas igrejas, uma boa parte das pessoas saem da igreja. Não querem mais saber do evangelho. Sabe por quê? Porque ela nunca teve luz própria. Eita Jesus! Ela nunca teve luz própria. A luz que ela estava partilhando era reflexo de outras pessoas que estavam próximo dela. Olha que revelação poderosa. A luz que algumas pessoas estão radiando, irmãos, não é sua própria luz, é a luz de alguém que está próximo. E Deus, no nome de Jesus, Deus não quer que nós fiquemos neste lugar, onde nós estamos apenas refletindo a luz de alguém. Não, Deus não quer isso. Olha o que o Marcelo colocou, acho necessário ser luz mais a luz das Escrituras. Isso mesmo, Marcelo. Nós precisamos ser luz, mas a gente só vai ser luz se a gente tiver a luz da Escritura Sagrada. Se a gente tiver palavra, quando as pessoas vierem pedir ajuda, a gente tem palavra para dar para ela, a gente tem alimento para dar para ela. A gente tem energia espiritual, nada de místico, mas uma energia falando de luz da palavra. Agora a gente está brilhando o quê? Um conceito, a gente está brilhando o quê? Um modelo, irmãos, nada contra, eu já disse aqui anteriormente, nada contra a modelo, mas modelos passam, modelos se tornam insignificantes.
modelos se muda. Agora a palavra não. Então escuta, há uma importância, você, e claro, aqui está uma importância sacerdotal. Mas se você é um discipulador, se você tem 2 ou 3 pessoas sobre sua responsabilidade de como discipulador, conselheiro, cuidador espiritual, né? Ou como algumas igrejas aí utilizam, eu sou o anjo da guarda, né? Eu acompanho algumas vidas, há uma responsabilidade sua. Qual a responsabilidade, meu bispo? De ler a palavra de Deus, de conhecer as escrituras sagradas e direcionar a vida dos seus discípulos, não com aquilo que você acha, não com aquilo que você acha porque está dando certo na sua vida. Você precisa direcionar as pessoas, você precisa direcionar os seus discípulos à luz da palavra de Deus. Quantos erros nesses 15 anos pastoreando, nesses 15 anos de pastor que tenho, quantos erros eu vi pessoas cometerem. Por quê? Porque não tinham conhecimento da palavra de Deus. E aí ia pelo conhecimento puramente humano. Deus, ele não quer que você use da sua humanidade para direcionar as pessoas. Deus nos deixou um manual de instruções, que é a sua palavra. E você precisa conhecer a palavra de Deus. Você que é discipulador, você que cuida de alguém, você que inspira pessoas, no nome de Jesus, leia a palavra, esteja cheio da palavra, tenha luz. Tenha luz. E o interessante é que o texto vai dizer que Arão manterá as lâmpadas acesas na presença do Senhor. E olha lá, e a noite toda. Então a noite aqui fala de momentos de trevas, no momento onde todo mundo descansa, no momento onde todo mundo dispersa, no momento onde todo mundo vai dormir. Mas o sacerdote fica ali guardando com a luz. Isso significa preparado. O homem de Deus precisa estar preparado no momento das trevas. No momento da escuridão, nós precisamos manter a luz. E luz significa ter um direcionamento. Luz significa saber aonde está pisando, saber o que está fazendo, porque na claridade nós sabemos o que estamos fazendo. Na escuridão não, mas no claro, na luz, a gente sabe o que está fazendo. Graça e paz, Miguel, que bênção você aqui, meu lindo. Seja bem-vindo. Então há uma ordem do Senhor. Pastores que estão aqui, pastores que vão me escutar, que vão assistir essa live, no nome de Jesus, seja hábil na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Algumas religiões não lê a palavra, não estuda a Bíblia. Quer levar a Bíblia como cartomancia. Vamos ler aqui uma palavra, aí pega assim e abre a Bíblia. Da onde a gente aprendeu isso, irmãos? Como que a gente aprendeu isso? Eu já ouvi, não faça da Bíblia cartomancia, não faça da Bíblia um livro de adivinhação, onde você fecha os seus olhinhos bonitinhos, religiosos, e abre a página e fala, eu vou ver aqui onde é que eu vou sortear. Não faça isso. Hoje nós temos em nós alguém chamado Espírito Santo, que mora dentro de nós. Você quer ler algo? Pergunte ao Espírito Santo. Você quer abrir um texto? Você quer abrir um texto para alguém? Não faça da Bíblia cartomancia. Não faça da Bíblia cartomancia. Não faça da Bíblia um livro de adivinhação. Faça da Bíblia uma palavra revelada. E como ela será revelada? O Espírito Santo que habita em nós vai falar ao nosso espírito, e aquilo que ele falar ao nosso espírito, eu vou abrir as Escrituras Sagradas. Uma vez, escuta, eu vou testemunhar aqui, para dar alusão
para mostrar que Deus tem lâmpada, Deus tem luz para nós. E há uma responsabilidade. Uma certa vez eu fui na casa de um tio, eu não vou falar o nome deles, tá bom? Para preservar. Eu fui na casa de um tio meu, ele e a esposa, meus tios, né? Ele e a esposa estavam em casa, mas ele estava arrumando, fazendo algo. E eu fui na casa dessa minha tia, e chegando lá tinha uma irmã que há muito tempo eu não via. E ali nós começamos a conversar, e a conversar, trocando experiências, né, do evangelho, da igreja, começamos a conversar. E aí aquela irmã, no meu espírito eu senti, eu percebi, eu tive a sensação que aquela irmã espiritualmente estava abatida. E ali eu comecei a falar do evangelho, daquilo que Deus estava fazendo, e ela pegou e falou assim: "Ô pastor, abre uma palavra para mim aí." Abre aí a palavra, e essa irmã tem o costume, né, de tal vamos abrir aqui, vamos ler, vamos ver o que Deus tem. Não, não é assim. E na hora que ela falou assim, vamos abrir, abre uma palavra para mim, pega a Bíblia, abre a palavra aí para mim. E aí eu falei para a irmã: como assim? Como assim, irmão? O que você está querendo dizer com abre uma palavra? Abre um texto aí, pastor, para mim, leia um texto. Eu falei: não, não é assim que funciona. Eu peguei a Bíblia e falei para ela: vamos orar. Se alguém precisar falar aqui, este alguém é chamado de Senhor, o nosso Deus. E o nosso Deus e o Espírito Santo vai falar conosco. Ele vai falar no nosso espírito, ele vai nos dar um livro, ele vai nos dar o capítulo que ele quer falar conosco. E no momento que eu estava orando, eu peguei a Bíblia e eu orei e falei: Espírito Santo, fale com a tua serva. A tua serva está pedindo uma palavra. E eu disse na hora: eu não quero fazer da tua palavra cartomancia. Eu não quero fazer da tua palavra um livro de adivinhação. Mas eu quero que o Senhor fale comigo. O Espírito que lembra, o Espírito que traz a memória, fale comigo qual o livro. E aí, se não me falha hoje a memória, o Senhor disse para mim Salmos 36. Salmos 30, se não me falha a memória, se eu não estou enganado, porque tem anos, isso aí deve ter uns 5 anos para mais. O Senhor disse para mim: leia para ela Salmo 36. E aí eu abri o livro no Salmo 36. E eu falei: Senhor, o que eu vou ler? Olha o que saiu. Se não me falha a memória, foi isso mesmo. Olha o que saiu. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor a Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é a sua perversidade? Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldade. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso, como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes. Teus decretos, como a profundeza do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra das tuas asas. Tu os alimenta com a fartura da tua casa e deixa que beba o teu rio de delícias, pois é a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama o teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Veja, cairão os que praticam o mal. Foram derrubados e nunca mais levantarão. E a irmã virou para mim e falou: e o que quer dizer isso? E o Senhor revelou, através da palavra, o coração dela. Ela estava olhando para os ímpios. Ela estava olhando para as pessoas. Por que as pessoas que não servem a Deus têm, faz e acontece, vive uma vida de X, Y, e aqui eu não quero prejugar ninguém. Mas o coração dela estava com esses pensamentos. E o Senhor amparou e mostrou para ela: o pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Olha lá.
O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe o quão grande é a sua perversidade. Então, olha só, olha que maravilha, está comigo hoje tia Lia e minha mamãe Lucília. Dá um glória aí, mãe. Glória a Deus. Então, eu me lembro que eu disse para ela, eu lembro, né, e me veio, irmãos, eu não sou de ficar lembrando, mas me veio hoje, agora, falando desse texto, me veio à memória esse testemunho, e eu falei com ela aquilo que Deus tinha preparado. E por que eu estou enfatizando isso? Porque a palavra de Deus é luz. Nós não precisamos sortear a palavra, nós não vamos aqui ficar fazendo da Bíblia cartomancia. O Espírito Santo, que é habilidoso, ele vai falar ao seu coração, ele vai falar ao meu coração, ele vai trazer um texto, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem o dever de lembrar todas as coisas. E principalmente se a gente já leu a palavra, ele tem um poder poderoso de lembrar aquilo que nós lemos. Ele tem um poder poderoso. Então escute, queridos, há um dever sacerdotal, há um dever para aqueles que cuidam de pessoas, pastores, líderes, discipuladores, em ler a palavra e manter essa luz acesa. O que é manter? É sempre estar preparado, é sempre estar ligado, é sempre ter combustível para manter a luz acesa, é sempre ter óleo. Olha lá, o que trazia luz, o que trazia luz para a nação? Era o óleo puro. Irmãos, só esses poucos versículos dão uma ministração poderosa. Óleo puro, óleo sem contaminação, óleo sem invenção, uma pregação pura, sem invencionismo, sabe? Sem invencionismo, sem achismo. Uma pregação pura, saudável, uma luz pura que ilumina a presença de Deus. Porque aqui o sacerdote Arão iria manter a luz acesa olha lá, na presença do Senhor a noite toda. E era onde que essa lâmpada ficava? Ela ficava separando a cortina interna da Arca da Aliança. Se representa a presença de Deus. Então não adianta a gente ficar aqui como cristão, levanta a mão, aceita Jesus, e a gente fica no TikTok da vida, a gente fica no Instagram, a gente fica em várias redes sociais, mas a gente não tem tempo para a palavra. A gente não tem tempo para a palavra, querido. Então não, no nome de Jesus, não seja esse cristão. E se você é esse cristão, que se diz ser crente, que diz ser seguidor de Jesus, mas não lê a palavra diariamente. Você precisa ler a palavra todos os dias. Bispo, até quando? Até Cristo voltar, irmãos. Até Jesus voltar você precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque todos os dias nós vamos precisar nos alimentar. Você não come todos os dias? Quantos anos você tem? Você passou a sua vida... Eu tenho 40 anos. E eu passei a minha vida inteira para viver e sobreviver comendo arroz e feijão. E até hoje eu como arroz e feijão. Todos os dias. E se precisar, 2 vezes por dia. Não enjoei, estou bem, estou alimentado, amo arroz e feijão. E assim precisa ser a palavra de Deus. A gente lê, a gente se alimenta dela, mas depois a gente enjoa. Ah, não preciso mais ler, não, eu já li 1, 2, 3, não. Irmãos, com muita humildade, eu estou lendo a palavra pela 11ª vez. E quando eu estou falando lendo a palavra, eu estou falando de ler a Bíblia inteira. De Gênesis, Apocalipse, de capa a capa. É minha 11ª vez. Falo isso com muita satisfação em Deus, que não me deixou desistir, mas falo isso também com muita humildade, porque
apesar de ler a 11ª vez, eu ainda busco crescer e conhecer e me aprofundar nas Escrituras Sagradas. Então o que eu quero é incentivar a vocês a uma obrigação. Aí você pode dizer aqui, mas meu bispo, o senhor não está falando que esse deveria ser o sacerdote, o Arão? Então eu sou um simples crente, eu não preciso. Será que não, irmãos? Ou você esqueceu do texto da carta do apóstolo Pedro? Quando Pedro diz que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito de Deus. Pedro diz que você é o sacerdote. Talvez você nunca foi consagrado ao pastoreio, talvez você nunca foi levantado como pastor, ok. Mas o apóstolo Pedro te chama de sacerdócio real. Você é um sacerdote na sua casa. Você é um sacerdote para a sua família. Você é um sacerdote aonde você esteja, na escola, no trabalho, na rua, no meio da sua parentela. Você é um sacerdote. E como sacerdote, você precisa manejar, você precisa ter luz aonde você for. Você precisa ter luz no meio da sua parentela. Você precisa ter luz no trabalho. Você precisa ter luz na escola. Olha o que está acontecendo, irmãos, nos dias atuais. A escola hoje é lugar de militância contra a igreja, contra o Senhor, contra o sistema. Pode-se falar de todas as religiões, porque tudo isso é cultura e é história, mas nós não podemos falar da palavra de Deus. E a palavra de Deus, escuta, a palavra de Deus também é cultura. A palavra de Deus também é história. Afinal de contas, a Bíblia está imergida em toda a cultura judaica de um país chamado Israel. Então a Bíblia está escrita em toda a cultura judaica, então é história. Aí a escola para, hoje com uma libertinagem terrível. A escola para com um sistema manipulador e demoníaco. A escola para aprender história africana, mas não tem nada de história africana. A escola está parando para ensinar sobre Ogum, Oxum, Omolum, todos os deuses da Umbanda e do Candomblé. Eles estão dizendo que isso é história. São histórias africanas, nada disso, isso é religião. Hoje a escola, com a liberação do governo, está ensinando religião dentro das salas de aulas. Ensinando para nossas crianças e adolescentes o que é um Oxum, o que é um Ogum. Dizendo que são deuses, tá? São os santos da Umbanda e do Candomblé. Isso é ensinar religião na escola. E se o país de fato é laico, então precisa também ensinar as escrituras sagradas. Precisa também ensinar com liberalidade a Bíblia. E sabe o que nós estamos fazendo? Um monte de professores frouxos, um monte de enfermeiros frouxos, médicos frouxos que não têm coragem de confrontar o sistema, não têm coragem de confrontar e ir para a justiça. Se pode ensinar a linha africana, pode ensinar a palavra de Deus. Mas a gente tem medo de militância. Irmãos, igreja do Senhor Jesus, os nossos irmãos da igreja primitiva enfrentaram foi Roma, enfrentaram foi Coliseu, resistindo para ministrar e para semear o evangelho. Eles perderam a vida e você está com medo de perder o trabalho? Você está com medo de perder o emprego? Então a sua dependência está sobre um sistema político. A sua dependência não está sobre o Senhor. O Senhor não é o seu provedor. O Senhor não cuida de você. É por isso que Satanás tem ganhado campo em todos os sistemas, irmãos. É por isso que o inimigo da igreja, o sistema mundano, ele tem ganhado
sabe, espaço. Em vez da igreja avançar, a igreja está recuando no meio da sociedade. Então nós precisamos estar, querido, escuta, nós, a igreja do Senhor Jesus, nós precisamos estar preparados com a palavra de Deus e resistir. Quantas vezes eu como pai, tive que confrontar a escola. Mateus, quando era um adolescente, Mateus chegou com um monte de livro aqui de linha africana para estudar. Eu mandei mensagem para o professor e meu filho não vai estudar essas porcaria. Bispo, o senhor é contra a história africana? Não. A história africana não. Mas a religião africana não. Eu tenho uma religião. Eu tenho uma crença. E a minha crença está baseada na pessoa de Cristo Jesus e não em umas outras. Por que os professores não dão a Bíblia para os alunos levar para casa, então? Se pode levar um livro africano para estudar, então a gente pode levar a Bíblia para estudar. Manda a Bíblia para o aluno estudar. Manda um livro cristão. Quantos livros cristãos bons nós temos? Quantos professores estão trabalhando com livros cristãos na escola? Não tem. E por que hoje na escola a gente tem que aceitar? E aí eu virei e falei, meu filho não vai fazer. E se ele tiver que tomar nota vermelha, nós vamos brigar, porque ele não é obrigado, o país é laico. Se a gente não pode falar da palavra de Deus, você não pode colocar a sua religião para nenhuma criança conhecer. E fazer ali rituais escondidos dentro da sala de aula. Vocês estão achando que é brincadeira? Que crentes, escute crentes, vocês estão achando que é brincadeira? Você tem medo, você tem vergonha, você não ora, você não se consagra, você não se jejuma. Deixa eu fazer uma denúncia aqui. E eu vou preservar, tá bom? O nome das pessoas e vou preservar o nome da escola. Mas uma professora que nós conhecemos, que eu conheço, ela pediu oração, queridos, presta atenção. Uma professora pediu oração. Porque professoras que servem outras religiões disseram que nas primeiras semanas de aula, onde as crianças não vão para a escola, a primeira semana que os professores estão lá sozinhos dentro das escolas, preparando o seu cronograma de aula, essas professoras que servem religiões místicas, seja espiritismo, candomblé, essas pessoas vão para a sala de aulas e consagram as salas de aulas a Ogum, a Oxum. E ali em uma reunião entre eles, ali na sala de professores, eles compartilhando um com as outras, que na primeira semana, quando as crianças chegam, as crianças ficam agitadas por causa dos herês e por causa do Oguns. Mas depois, com o passar do tempo, aquelas crianças se acalmam. Isso abertamente no meio de professores, coordenadores e diretores, e não fazem nada. E aí você, cristão, boca aberta, professor que é boca aberta, não tem coragem de ir na sala de aula e repreender toda a feitiçaria que esses professores estão colocando sobre as nossas crianças. Pais que mandam as crianças para a escola sem orar pelas crianças. E as crianças estão indo por umas salas cheias de feitiçaria e de engano. A Sandra colocou aqui, né? Oremos por mais um ano letivo que vai começar, para que Deus guarde nossos jovens e nossas crianças. Então é isso que eu estou... Bispo, você está sendo intolerante? Eu não sou tão intolerante. Eu estou dizendo por que eles podem e nós não. Hã? Por que outras religiões podem fazer o que quiser e quando o cristão vai fazer, o cristão é barrado, o cristão é proibido? Todas as religiões entram, irmãos, para o sistema mundano como cultura.
Quando é o cristianismo, não entra como cultura. Todas as religiões, eu lembro que nós íamos fazer um evento lá em 2010. Em 2010, nós íamos fazer um evento no céu de Palhelheiros, que a gente ia lançar um CD da nossa igreja na época do Ministério MPA. Eu estava na IBA ainda. E nós fomos procurar um espaço para que a gente pudesse lançar esse CD. Quando nós chegamos com o reitor ali do céu, ele disse para nós: vocês podem cantar, mas vocês não podem orar, vocês não podem falar de Jesus. Porque vocês estão em uma entidade que é laica, é livre. Só que tem culturas afrodescendentes lá que pode falar dos Oxuns. Mas de Deus a gente não pode falar. Olha esse sistema podre e sujo. Olha o sistema podre e sujo. Até quando, igreja? Até quando, irmãos, nós vamos permitir isso? Eu não estou dizendo que eles não podem. O país é laico, então as religiões têm a sua liberdade. Mas por que só há restrição para o cristianismo? Por que só há restrição? E aí, os nossos vereadores, os nossos prefeitos, governadores, estão fazendo o quê? Só trazendo aceitação. Só trazendo aceitação. É por isso que nós precisamos, queridos, nos posicionar. É por isso que você tem que ter na ponta da língua a palavra de Deus. Porque na hora que eles querem manipular, viu? Esses ativistas que estão nas escolas, porque hoje está assim, tá? Na escola que a minha filha estuda, eu não vou falar o nome, mas na escola que a Helena estuda, um ano atrás, duas professoras que eram cristãs foi mandada embora porque eram crentes, tá? Porque o diabo entendeu, irmãos, o sistema entendeu que eles precisam começar a infiltrar nas crianças. Eles entenderam que precisam, sabe, infiltrar nas crianças, ensinar, e ali vai ensinando sutilmente. E a gente sabe, eu não estou aqui falando contra a religião de A e de B, a religião é sua. Às vezes as pessoas criticam, escuta, às vezes as pessoas criticam a Universal, criticam algumas igrejas que trabalham em libertação, aí o demônio vai lá e fala o nome. Aí depois diz que nós, pastores, estamos dando no nome dos demônios aos deuses africanos. Nada disso. O problema é que quando uma pessoa está endemoniada, é o demônio que está nela que grita o nome dizendo quem ele é. Não sou eu. É a pessoa que está ali em possesso que grita dizendo que é X, Y e Z. Não é eu que estou dando nome ao demônio, é o endemoniado que se dá o nome. Não sou contra a religião de ninguém. Eu sei que eu sirvo a um Deus verdadeiro. A um Deus que eu posso servir e mais tarde ele não vai pedir conta do que ele me deu. Tá? Porque existem essas religiões que você é escravo. Na hora que você sair, o espírito de cabeça, ele te repreende, ele fala: eu vou tomar tudo que eu te dei. O nosso Deus não é assim, o nosso Deus ele dá e está dado e ponto final. Quantos testemunhos a gente tem de pessoas que vieram desses lugares e fala quanto sofria nas mãos dos oguns, dos exus, do seu santo de cabeça. Sofria na mão deles, eles davam, mas depois eles queriam algo em troca. Ao ponto de tirar a vida da pessoa. Isso são testemunhos, não é fala minha. Tá inúmeros testemunhos aí na internet, no YouTube, de pessoas que foram envolvidas com essas religiões. Aqui não é uma crítica do Bispo Rodrigo, aqui é fatos de pessoas que testemunharam do que acontece.
E aí a gente fica de boca aberta só orando dentro de casa? Só orando? Não, irmãos, vamos para as ruas. Se tiver que ser preso, eu tenho dito aqui na minha casa, se tiver que ser preso, eu vou ser preso. Mas eu não vou renunciar à verdade do Evangelho de Cristo. Eu não vou deixar que um sistema corrupto queira limitar a palavra de Deus, porque eu não sei qual é o medo. Vocês acham que é uma coisa simples? Se é uma coisa simples, irmão, por que tanto medo desse livro? Por que o sistema tem tanto medo do livro, da Bíblia? Se é apenas uma religião qualquer como a outra? Por que há uma perseguição sobre a Bíblia? A gente vai ver isso desde Hitler, que matou judeus. A gente vai ver isso na Coreia do Norte. Por que a Coreia do Norte não deixa entrar um cristão? Porque na Índia não pode entrar ninguém com a Bíblia. Na Índia, na Coreia do Norte. Por quê? Por que tanto medo desse livro? Porque está investido, irmãos, com uma ação demoníaca. Satanás está polarizando esses países. Satanás está por trás dessa perseguição religiosa. Por que nos países islâmicos não pode? Por que tanto medo? Eu vou repetir. Por que tanto medo da Bíblia? Por que tanto medo do cristão? Porque existe uma batalha espiritual e que a gente está sendo boca aberta. A gente não conhece a Bíblia, queridos. A gente não conhece a Bíblia. A gente cristão, nós somos cristão meia boca. A gente só quer ir para a igreja, cantar, dançar, pular, ouvir uma palavra e vir para casa. Então este livro não é um qualquer livro. A Bíblia, de fato, podem falar o que quiser. Tem muitos céticos, muitos ateus que falam que não confia na Bíblia porque foi escrita por homem. Me fala para mim quantos livros escritos por homem subsistiu há séculos. Quantos livros escritos por homem subsistiu há séculos e até hoje a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Porque a Bíblia não é um livro meramente humano. A Bíblia não é um livro porque alguém foi dormir. A Bíblia não é um livro porque alguém psicografou. A Bíblia é um livro inspirado por Deus. Inspirado, nunca vai cair ao esquecimento. Então nós temos que se levantar, queridos. Ore mesmo, se consagre, mas leia a palavra de Deus. Tenha luz. É obrigação nossa como sacerdócio real ter luz nas trevas. Ah, eu vou ser perseguida na escola, meu bispo. Seja por amor a Jesus. Existe um galardão para você que é perseguido. Ah, eu vou ser perseguido no meu trabalho. Seja perseguido. A gente vê, irmãos, como está infestado o sistema. É educação, é área da saúde, é tudo. Tá? É tudo. Há uma infiltração maligna contra a palavra de Deus e contra os evangélicos. Tá bom? E aí a gente recua. Eu trabalho hoje numa UBS. Claro que eu estou afastado. E lá eu não escondi para ninguém que sou cristão. Lá eu não escondi para ninguém que eu sou pastor. Alguns profissionais, não vou dizer o nome, não concorda, me olha meio estranho, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Eu não vou mudar. E Deus é tão bom. E aí fica, aqui é muita fofocaiada. E os crentes vê cortar. Os crentes vê orar. Um problema terrível. Mas não. Sabe por quê? Porque falta luz. A nossa lâmpada está apagada. Porque a gente é crente meia boca. A gente é crente dentro da igreja. A gente não é crente fora. A gente não é crente à noite, tá?
A gente não tem luz à noite, a gente só tem luz de dia. Esse é o problema, irmãos. Esse de dia não precisa de luz, não. Eu vou repetir, durante o dia não precisa de lâmpada, não, querido, porque está claro. Você precisa da luz à noite, quando tiver escuro, quando tiver em treva, quando tiver perseguição, quando tiver dificuldade. Vamos orar? Eu não vou ultrapassar, já ultrapassei 5 minutos. Não deu nem para falar, tinha que falar aí, olha, o capítulo 25, tem coisas poderosas para falar do ano jubileu, muito bom, né? Os resgate do pobre e do escravo, o capítulo 26, a bênção pela obediência, o capítulo 27, normas acerca dos votos e dízimo. Quem instalou o dízimo foi Deus, mano, não foi o homem. O Senhor fala com Moisés, me dê uma 10ª parte de toda a colheita. Mas vai ficar para outro dia, ou você lê, tá bom? Quero agradecer a sua presença, obrigado a todos que estão aí, minha mamãe que acompanhou, tia Lia, Meire Lopes, Neia, a Thaís, a Dani, a Júnia, mais uma vez, que honra, Júnia, ter você aqui com a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente, aqui a Tecília, minha esposa, o meu padrinho, o Deda, que Deus abençoe, Deda, a sua vida, a Dai Barreto, que bênção, Sandra Pizelli, Gislaine, minha prima, glória a Deus pela vida de vocês, viu? Davi, Miguel, deixa eu ver quem mais está por aqui, Selma, acredito que são essas pessoas, né? A Dani, graças a Deus também. Obrigado pela sua participação e vamos lá. Nós vamos ler a Bíblia e vamos nos aprofundar em Deus. Nós vamos carregar a luz. Amém, irmãos? Eu vou carregar a luz. Eu vou ter luz no meio das trevas. Está na hora, irmãos. Está na hora da igreja se levantar. Está na hora da gente sacudir esse mundo. Está na hora. Amém, Meire, amiga da Thaís, que bênção, prazer, honra estar aqui com você, viu? No nome de Jesus. Então vamos orar. Amanhã é um novo dia. Amanhã a gente começa com Números. Olha só que maravilha. Amanhã nós começamos no livro de Números. Que bênção. Vamos ver bastante coisas aqui para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado por mais uma live na tua presença. Tinha tantas coisas para falar, Senhor, tantas coisas que nós estamos vendo e que nós precisamos nos posicionar. Quero pedir a tua graça e o teu favor sobre cada um dos teus filhos que tem lido a palavra conosco, tem, sabe, acompanhado. Eu quero fortalecer cada dia mais as suas vidas. Quero louvar o teu santo nome por mais esta oportunidade e pedir que as suas bênçãos permaneçam com os seus filhos, Pai. Mas também clamar, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, da tua igreja, Senhor. Encoraja, coloca um povo valente nesta terra. Que este meu irmão e esta minha irmã não recue. Que a revolução do evangelho comece através de nós, Senhor. Eu sei que vai haver perseguições, como nós já estamos vendo. Mas, Senhor, nós não iremos paralisar, nós não iremos regredir, nós vamos avançar. Se tiver que pagar o preço que for, nós vamos pagar o preço por amor ao teu evangelho, Senhor. Nós vamos pagar o preço que precisarmos para resistir e para continuar ministrando a tua palavra, Senhor. Não permite que o Brasil se torne, Senhor, uma Índia. Não permite que o Brasil se torne, Senhor, uma Coreia do Norte, Senhor. Não permita que o Brasil se torne esses países onde a tua palavra não pode entrar, onde a Bíblia é proibido, Senhor. Nós vamos ver que na história, Senhor, a Coreia do Norte era o país mais evangelizado do mundo.
era onde tinham pastores relevantes, Senhor, mas um acordo com o governo, um acordo com o presidente, o tataravô deste homem que hoje está no poder, fez acordo com os pastores aceitaram o acordo e paralisaram o crescimento da igreja, colocando a igreja sobre o domínio do sistema. E hoje nós vamos ver que é uma proibição, Senhor. E é tão séria essa proibição porque se uma família, se uma pessoa foi encontrada com a Bíblia, até a sua 4ª geração é morta. Até a sua 4ª geração é presa, é castigada. E a Bíblia e os seus bens, a Bíblia é queimada, os seus bens é tomado. Olha o medo que a nação tem do Senhor, Senhor. Olha o medo que o sistema tem do Senhor, da sua palavra, da sua verdade, porque a Bíblia nos dá liberdade. A Bíblia nos encoraja a viver em liberdade, Senhor. Então nós oramos pelo nosso Brasil. Nós oramos pelo nosso Brasil e nós pedimos misericórdia. Tira, Senhor, tira esse sistema corrupto que tem acabado com o nosso país, tem enganado o nosso país e tem trazido consequências espirituais terríveis para o nosso país. Nós oramos, tira do poder esses homens corruptos, tira do poder, tira todo ativista, Senhor, do nosso sistema, que está vindo contra a igreja, vindo contra os princípios da tua palavra e vindo contra a família, Senhor Jesus. Nós pedimos a tua graça e o teu favor. E eu sei que vai ser preciso homens e mulheres corajosos para embater, Senhor, para combater essas pessoas, para confrontar esse sistema corrupto. Nos dê força, nos dê sabedoria e nos prepara para este tempo, na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então eu te encorajo, ore todos os dias pela sua família, ore todos os dias pelos seus filhos. As aulas vão voltar. As aulas vão voltar, irmãos, então ore. Ore pelos nossos filhos. Você que é professora, ore. E não tenha medo, não. Eles vão gastar ali rituais de 40 minutos, 30 minutos, bruxaria, seja o que for, encantamento, simpatia. Mas é simples. Você que é cristão, você é professor, você é diretor, você trabalha na escola, passe pelas salas. Em cada porta estende as suas mãos e diz: Senhor, todo encantamento, toda feitiçaria, na autoridade do teu nome nós quebramos. Peça aos teus anjos para recolher toda a feitiçaria desta sala. Nenhuma criança será contaminada. Passe lá, você não precisa gastar 1 hora não, porque o nosso Deus é muito maior que qualquer outro Deus. O nosso Deus é o verdadeiro Deus. Jesus é o verdadeiro Deus e todo domínio, todo governo no céu, na terra e debaixo da terra está sobre o domínio de Jesus. O Pai Celestial deu a Jesus todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, ou nas profundezas dos mares, como diz a palavra. Então você não precisa gastar tempo, 1 hora, 2 horas, não, irmãos, não precisa não. É só passar, escute, é só passar pelas salas, estenda suas mãos, leve óleo ungido, passe nas suas mãos e toque nas portas da sala e fala: Senhor, encha esta sala dos teus anjos. Envie anjos para esta sala. Meu bispo, tem 40 salas, não tem problema não. Vai lá, pelo menos uma vez por semana, passe em todas as salas no seu intervalo, ou no momento antes, onde não tiver aluno e nem pai. Passe pelas salas e vai declarando: nenhuma feitiçaria, nenhuma bruxaria, nenhum satanismo, nenhum pacto, nada vai prevalecer na vida das nossas crianças. Toda ação de Exu, de Ogum, de Herê está paralisado na autoridade do nome de Jesus. Esses espíritos não irão possuir, não irão atuar na vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Começa a declarar salas abençoadas, famílias abençoadas. Vocês vão ver professores, coordenadores e diretores cristãos
Começa a abençoar a sua escola. Para de falar que o aluno é uma peste, que aquela família não presta. Ora. Eu estou falando de escola, mas você também que trabalha na área da saúde, você que trabalha no hospital, você que trabalha em uma UBS, em uma UPA, em uma AMA, você que é cristão, quando chegar, ore. Ore lá, fala: Senhor, eu abençoo o meu trabalho. E eu desfaço todo o trabalho, toda a feitiçaria na autoridade do teu santo nome, porque o Senhor é maior. Aquele que está comigo, aquele que está conosco é maior daquele que está no mundo. Então eu vou ter um dia de paz na sua presença. Envia os teus anjos para me proteger, para colocar os pés aonde eu colocar os meus pés. E nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. Eu trabalhei, irmãos, alguns meses na UBS. E foram dias abençoadores, foram dias tremendos. Conversei com assistência social, conversei com psicólogos, conversei com médicos que procuravam a palavra de Deus, estavam com sede de Jesus. Amigos meus que procuraram conselho, dizendo: como você é pastor, eu queria conversar com você. Olha que honra, olha que poderoso. Seria muito bom, irmãos, escuta, seria muito bom, e eu tenho orado, desde que eu entrei na UBS, eu tenho orado, seria muito bom que em cada hospital tivesse um pastor para aconselhar, para tirar o desespero da alma das pessoas, para dar a paz que ela precisa. Seria muito bom, porque quantas pessoas entram ali na UBS que estão sob domínio de Satanás, que estão com problemas espirituais, e a saúde não pode fazer nada. O psicólogo não pode fazer nada. O psiquiatra não pode fazer nada. É só tocar remédio, tolar remédio na vida da pessoa. É isso que fazem. Como é importância uma figura sacerdotal. E eu estou falando do pastor, mas poderia ser até um padre, irmãos, não tem problema não. Bispo, um padre. Um padre sério, um padre compromissado com a palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque o sistema quer colocar o cristianismo para fora do país. Querem anular o evangelho. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado pela tua presença. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. E amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui com mais um tempo de palavra. Espero conseguir falar dos 4 capítulos, mas senão nós vamos ficar com alguns versículos, porque o Senhor quer falar conosco. Amém? Beijo no seu coração. Que a paz do Senhor esteja contigo, viu? Em nome de Jesus.